A retração na economia brasileira em 2020 deve fechar entre 4% e 7% por causa da pandemia da Covid-19. O tombo só não vai ser maior por conta do auxílio emergencial que estimulou o consumo, principalmente de alimentos. Por outro lado, a alta da demanda de alimentos despertou a inflação. Só no ano passado, o preço das commodities subiu 30% nas bolsas pelo mundo. Esse é o tema do terceiro capítulo da série Produção e Consumo de Alimentos na Pandemia. Acompanhe. Durante a pandemia, quase 68 milhões de brasileiros foram atendidos pelo auxílio emergencial. O valor total oferecido pelo governo foi de 320 bilhões de reais. Ajudou, mas deveria continuar ajudando até que a gente saia desse contexto, de falta de trabalho, de desemprego. Com o aumento da demanda por alimentos, os preços também subiram. Arroz, feijão e as carnes, as proteínas animais. O campeão foi o óleo de soja, que aumentou 103,79%, seguido do arroz, 76,01%. Outros itens importantes na cesta das famílias também tiveram altas expressivas, como o leite longa-vida, as frutas, as carnes, a batata inglesa e o tomate. O setor de alimentos e bebidas cresceu 14,9% e ajudou o agro a seguir na contramão da crise provocada pela Covid-19. A expectativa é que o PIB do setor em 2020 chegue em 1,7 trilhão de reais, 9% a mais em comparação a 2019. Números da The Economist dessa semana mostram que as commodities não petróleo aumentaram 30% no ano passado. Se a isso você adiciona a alta do dólar, você pode entender bem por que o agro foi tão bem e os preços são repassados ao consumidor. O índice de preço de commodities agrícolas do Banco Mundial está operando no seu maior nível desde julho de 2014. O maior nível aí nos últimos 6 anos, a gente pudesse ser um pouco flexível. Resultado disso, todos os produtos, inclusive lá fora, ficarão mais caros. A elevação no preço dos alimentos não afeta apenas o bolso do consumidor, impacta também a economia. A inflação, por exemplo, fechou 2020 com alta de 4,52%. É o maior valor desde 2016. Para os economistas, o despertar da inflação não acontece apenas pelo aumento do consumo de alimentos, mas também pelo crescimento das exportações e pela pressão do câmbio. A inflação de alimentos, ela costuma ser temporária, transitória. Ou seja, você vai ter, por uma quebra de safra, um choque cambial, o preço aumenta, mas aí no ciclo seguinte, na nova safra, acomoda o câmbio, esses preços voltam para a sua trajetória de equilíbrio. Isso é o que deve acontecer com um pouco mais de demora. A continuidade do auxílio emergencial neste momento, embora menor e para menos brasileiros, deve ser determinante para a recuperação da economia brasileira, que este ano deve ter uma retração entre 4% e 7%, segundo especialistas. Esse ponto, ele é apenas um analgésico. Não é o auxílio financeiro emergencial que vai fazer a economia brasileira ficar saudável ou não. Para isso, a gente precisa seguir com a nossa agenda de reformas. Não é possível, num país que tem a ambição de ser o celeiro do mundo, ter gente passando fome. Hoje você passa na porta de supermercados, uma coisa que eu nunca vi antes, as pessoas não pedem dinheiro, me traz um alimento. É algo muito triste, é algo que o Brasil não precisava viver nesse momento.